Fala pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre por que ler clássicos. Eu trouxe alguns exemplos aqui de clássicos e eu queria mostrar para vocês rapidão aqui. Eu escolhi de vários estilos diferentes, eu não quis colocar só ficção aqui, literatura. Eu quis dar uma diversificada, então tem alguns exemplos aqui de clássicos. Temos o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. É um clássico de ficção, né? Que conta a história de um personagem que ele conta a vida dele, né? O Brás Cubas, ele é um narrador defunto. Ele conta a vida dele após ele ter morrido. Clássico de ficção, como eu falei. Aqui temos o Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason, um clássico de economia. Ele faz várias parábolas da época da Babilônia, né? Com o Homem Mais Rico da Babilônia. E explica sobre finanças, como os conceitos básicos de finanças, né, através dessas parábolas. Um clássico em quadrinhos aqui, o Superman entre a Foice e o Martelo, que ele conta um pouco sobre... Ele vai contar, né, a história de um Superman se ele tivesse, em vez de caído nos Estados Unidos, quando ele foi enviado para a Terra, se ele tivesse caído na União Soviética. É um clássico da distopia, né, que é um futuro alternativo, né, porque ele foi escrito antes de 1984, então para a época ele era um futuro alternativo. E ele conta a história de um regime autoritário, né, que domina a Terra, domina um país, quer dizer, e eles vivem nesse regime, né, que é como se fosse uma ditadura. Então, do George Orwell, 1984. E o Livro dos Mártires, que é um livro de perseguição cristã, é um clássico do cristianismo, do John Fox, que vai falar sobre esse assunto, né, sobre a perseguição cristã em várias épocas diferentes. Então, falado sobre os livros, temos aqui clássicos distopia, cristão, quadrinhos, entre outros. E assim, o clássico é um livro que ele é reimpresso sempre, porque ele tem muita demanda, ou seja, as pessoas pedem para que esse livro seja reimpresso. Então, ele é aprovado por muitas pessoas, ele até hoje influencia muitas pessoas. Então, se ele influenciou tantas pessoas importantes, tantas pessoas recomendam esses livros, por que que você vai apostar em um livro que foi lançado recentemente, se você primeiro pode ler os clássicos? Eu acho que é muito importante você dar essa prioridade para esses livros que já foram lidos por muitas pessoas. As pessoas sempre pedem para que eles sejam reimpressos, sempre pedem para que eles voltem ao mercado. E são livros profundos, não são livros rasos, que vão trazer uma história muito boa por trás, vai agregar muito na sua vida, como agregou na vida de milhares de pessoas. E se um livro ele é um clássico, a chance dele ser bom é muito grande. E até alguns que você pode não achar bom, às vezes é só questão da sua opinião mesmo, porque o livro em si ele é muito bom. Então, na minha opinião, você tem que começar pelos clássicos, sempre ler os clássicos primeiro e depois vai apostando em livros novos. Então, a minha dica é essa: sempre comece pelos clássicos, porque eles são livros que já passaram por esse crivo do tempo. Muitas pessoas leram e foram influenciadas por eles. E se várias pessoas falam que é bom, então a chance dele ser bom mesmo é muito alta. Então, é isso que eu queria falar para vocês um pouco sobre os clássicos. E em qualquer área da sua vida, eu aconselho que se você quiser um livro independente da área, como temos aqui várias áreas diferentes, comece por um clássico, se você quiser entrar num mundo diferente, né? Seja nos quadrinhos, na área mais econômica, na própria teologia e várias áreas da sua vida, na ficção. Se você quiser entrar, comece pelos clássicos. Então é isso, que Deus abençoe a todos e até a próxima.